da brasileira. Rapidinho aqui, a Copa Mar de Futebol 7 2018, Capão da Canoa e Tramandaí, né, sendo dia 7 de janeiro a 18 de fevereiro. As taxas de inscrições de base é R$400, equipe de Master a mais de 45 anos, 800. Então, são categorias sub-12, sub-15 e Master. Vagas limitadas, o telefone é 5198-053-7785 Camerino ou 5198-5175-111 com Lúcio. Então, tá aí dado o recado. Meu bom dia, Serginho. É um prazer estar contigo, que nós já vimos há muito tempo aí, né, em contato para a tua vinda aqui na W News e falar um pouco aí sobre a história eu sempre digo, a torcida mais revolucionária dos anos 70, a Coliguei. Meu bom dia, Serginho. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio W News. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, falar um pouquinho para quem não conheceu, não viveu a Coliguei. Me diga uma coisa, que ano foi fundada a ano e data da fundação da Coliguei? A data eu não lembro muito, Paulo. Eu sei que foi em março. O primeiro jogo foi contra o Santa Cruz, aqui no Estádio Olímpico, e em 77. Em 77 isso. Vocês já começaram no caso, a aparecer publicamente. O primeiro jogo que nós entramos no Olímpico foi contra o Santa Cruz em 77, em março, eu só não lembro o dia. Quem eram os membros na época, se você lembra? O presidente foi o Valmor, né? Até hoje ele é o presidente da Coliguei, embora não tenhamos mais, né? Quando a gente conversa, eu sempre chamo ele de presidente, porque foi o único que nós tivemos, né? Tem o Miltinho, olha, honestamente, assim, o pessoal que convivia mais com a gente, desde a boate que a gente saía para até chegar ao Olímpico, todos os jogos, cada um foi para um lado, não tivemos mais contatos. O próprio Miltinho, que participou comigo da Força Azul, né, depois que a Coliguei foi extinta, eu também não tenho mais falado com ele, não tenho contatos, até por sinal, tenho uma saudade imensa, louco por vontade de vê-lo, mas sei que ele está bem. Me diga uma coisa assim, como é que era a relação de vocês com o clube? O Grêmio, ele aceitou vocês assim? Assim, ó, na verdade, a gente não tinha, que nem as outras torcidas tiveram depois, futuramente, ônibus, entradas, essas coisas, não. Nós pagávamos o nosso dinheiro, a gente arrecadava dentro da boate, fazia tipo quermesse, aquelas coisas de biba, assim, tá? Elas gostavam muito disso. E aí, mas nós não tínhamos nenhum. O Hélio Dourado, a primeira vez que nos viu em Caxias, ficou petipuá, como eu sempre digo, né? Porque ele ficou apavorado, mas depois, se hoje ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele diria o que eu vou te dizer, ele nos amava. Ele foi para nós maravilhoso. Como presidente do Grêmio, ele foi maravilhoso. Nunca tivemos problemas nenhum dentro do Grêmio. Me diga uma coisa, eu era muito criança na época. Eu também. Eu lembrava assim, Coliguei, eu não entendi o que era. Na verdade, eu não entendi o que era mesmo. Então, achando bonito esse nome, Coliguei, mas eu não sacava que tipo de torcida era. Mas as rádios não davam muito espaço para vocês, né? Porque pelo menos que eu me lembre, né? De repente deu, mas assim, eu não. Nas rádios que eu escutava naquela época, que eu era. Até dá para dizer, hoje já não tem mais aquele pique que tinha na época, mas eu sempre fui um guaibeiro fanático, desde criança. Eu gostava do som da Guaíba. Mas assim, eu via falar de vocês assim, a Coliguei tá lá no tal setor do estádio, mas só isso, eu não via... Não éramos muito divulgados, não. Aquela coisa que teve, era aquela época também de, digamos, ditadura, né? Sim. Que foi complicadíssimo. Mas é aquela coisa de preconceito, né, Paulo? Isso aí é uma coisa que existiu e infelizmente vai continuar existindo. Sim. Com todas as bandeiras que a gente tenta levantar, enfim, mas preconceito é uma coisa que vai existir. Mas hoje até mais, não digo que não exista, mas
já está um pouco mais diferente do que foi antigamente, né? Não. E quanto a isso, não temos a menor dúvida. Só que eu sempre comento com os amigos jovens, principalmente os amigos do Magia, que eu quero mandar um grande abraço a eles. Também manda um abraço para eles. Assim, ó, naquela época a gente tinha, mas a gente não era tão agredido como hoje as pessoas são. Esses grupos homofóbicos, na época não existia isso, existia muita polícia na rua, mas se tu tinha a tua identidade e tu andava tranquilamente, não tinha problema, gente. Eu nunca tive problema nenhum com polícia, saindo de boate, entrando de boate. E hoje, infelizmente, se tu sair de casa, tu já está propício a qualquer coisa com esses grupos homofóbicos. Isso é verdade, Sérgio. Além de homofóbicos, racistas também, né? Que tem Sim, tem evidente, muitos, né? evidente. Eu até, Serginho, eu até aqui outra coisa que apareceu aqui no meu Facebook, não tem nada a ver. Achei que era contigo aqui, uma pergunta, não é. Me diga uma coisa assim, como é que é no interior a recepção que vocês tinham? No interior era muito cômico, por quê? Nós sempre chegávamos e íamos direto para a Praça Central, né? Na avenida principal, ali nós descíamos do ônibus, sempre com charanga, e íamos sempre até o estádio a pé, dançando, tocando, pulando, gritando, enfim, se divertindo. E aí tinha coisas muito engraçadas, Paulo, porque às vezes as pessoas estavam com filhos, crianças, sobrinhos, enfim, no pátio, digamos, na beira da calçada, e quando nós íamos chegando, as pessoas colocavam as crianças para dentro, sabe? Mas ficavam espiando pela fresta da janela. Isso para nós era maravilhoso, a gente adorava, porque ao mesmo tempo que eles estavam com algum tipo de preconceito, também chegava a ser divertido a situação que eles faziam a gente passar por ali. Eu gostava muito. Mas e aí, vocês eram agredidos no interior? Nós nunca fomos agredidos. Agredidos. A gente se metia em algumas brigas para até ajudar as outras torcidas do Grêmio. Porque a gente tinha defesa pessoal, né? Não, nós tínhamos defesa pessoal, a gente saía pro pau também, não tinha problema. Literalmente pro pau, digamos assim. Não me diga, Sérgio, vocês iam pra briga mesmo? Íamos pra briga mesmo. Olha aí, ó. Era divertidíssimo. Eu tenho comigo. De tamanquinho na mão, dando tamancada nos outros. Flávio, a família minha que mora lá em Caxias, até não entendi o porquê, eu gostaria de saber. Tanto do lado da minha falecida mãe e do pai, os que moram lá são tudo Caxias. São grandes por Caxias. E meu tio já faleceu, esse meu tio já faleceu. E eu me lembro, acho que nos anos 78, 79. Você lembra que o Caxias tinha aquele timaço? Você lembra, Flávio? Tinha 79, eu acho. Filipão. Que não jogava nada, vamos combinar, né? O Filipão não jogava nada. Não, mas tinha os outros que jogavam bem. Tem o tio Zezinho. Exatamente. O Zezinho. Esse Jurandir, que é assessor do Flecha Negra, eu até falei com o Jurandir. Ele tinha um pessoal no Beira-Rio, mas tinha um time bom na época, o Caxias. O que parou o Falcão, dentro do Beira-Rio, o Jurandir Baixinho. Isso. Até falei com ele, ele é assessor aqui do Flecha Negra do Tarcísio. E aí, eu não me lembro quanto é que foi o jogo, se foi 1-1, 0-0 lá em Caxias. Aí esse meu tio lá começou a tomar uns vinhos, me contando, nós falando de futebol, né? Nós pegamos os caras do Grêmio, não sei o que, da Coliguinho, não sei o que. E daí eu comecei, tipo, mas a Coliguinho vai brigar, não, porque eu nunca vi falar que vocês brigassem. Não, a gente não, pessoal. Eu nunca, depois... Nós brigados diretamente, não. A gente se envolvia porque era Grêmio, então sim, a gente se envolvia. Mas depois que eu fiquei sabendo, né, com o tempo, assim, que a gente ficou sabendo as histórias, assim, conversando com pessoas ligadas ao Grêmio e tal, que a gente foi descobrindo, assim, como é que era, como é que vocês eram, assim, mais ou menos, como é que era a organização de vocês, né? Que era bem legal. Era super legal. Nós éramos muito amigos, todo mundo era um por todos e todos por um, digamos assim, né? A gente saíamos daqui da boate, que eu não estou lembrado do nome, que era na João Pessoa, passando a Venâncio, não lembro do nome da boate agora. E nós saíamos direto para o Olímpio. Ali a gente ganhava um pão com mortadela velho, que o nosso presidente nos dava para nós comermos, e daí já íamos para o Olímpico ou íamos para o interior. Mas a reunião sempre era na boate,
Terminava a boate, nós ia direto. Muito amigos, todo mundo junto. Nós éramos extremamente divertidos, né, Paulo? A gente, na hora do jogo, era Grêmio. Mas até chegar ao jogo e nos intervalos no final, era muita festa. Era muita música, era muita dança, enfim. E eu acho que vocês quebraram assim, um paradigma, porque infelizmente, Serginho, até eu comentei isso com o pessoal do Magia, com os pampaquetes que estiveram aqui comigo aqui. O futebol é muito machista, apesar que hoje já tá as mulheres jogando futebol, mas ainda continua. E até o menino aqui do pampaquete disse uma coisa bem interessante, que espera que um dia que o futebol é para todos. Não interessa negro, branco, gay, lésbica, mas ainda se continua dentro do futebol uma certa, como se diz, uma aura machista no futebol. Tanto é que hoje a Marta sempre foi a melhor jogadora do mundo, ainda o futebol feminino continua engateando. Continua. Agora surgiu o Magia, que a gente descobriu aí, o Magia está fazendo um belo trabalho no futebol, né, na Champions, agora vai ter a Champions League aqui, e que não deveria ter um campeonato de gay, os gays podiam estar aí, junto com os héteros jogando futebol. E quantos tem no futebol que as pessoas não dizem? É verdade. Não sou eu que vou dizer, claro. Eu também não vou dizer aqui também, né? Não. Para confirmar se de fato o que Volmar Santos, Santos, maravilhoso. Creio que você esteja aqui cantando o hino da Coligueira. Cantou. Foi no YouTube, né? Vou botar aqui para ver. Claro. Eu vou até procurar depois lá em casa com mais. É bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Que maravilha. Nós somos da Coliguei, como Grêmio eu sempre estarei. É bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Arrepiante. Sou tricolor pra valer, pra ganhar e vencer, pra o que der e vier. Nós, tricolor de pé quente, estaremos presente onde o Grêmio estiver. Nós somos da Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei. É bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. Sou tricolor pra valer, pra ganhar e vencer, pra o que der e vier. Nós, tricolor do pé quente, estaremos presente onde o Grêmio estiver. Obrigado, Valmor. E essa outra torcida aí? Esse é o Miltinho aqui, ó, primeiro. E tu tá onde esse? Aí eu não apareço, não. Eu acho que tô de costas lá, se não estou enganado. Não, isso aí tá do Inter. Que também teve a Interflowers, né? Que não pegou. Eu não me lembro dessa. Não, teve sim. Eles dizem que não, mas teve sim. Teve a Interflowers, que era Tu conhece? o Flowers aqui da Independência. Tu conhece a boate ele? gay nos anos 70 também. Tu tem contato dele? Não tem contato deles. Ou que alguém conhecia aí o pessoal do Inter. Inter é o quê? Interflower. Interflower. Interflores. Por gentileza, entre em contato com a W Disco. Não vão entrar. Não vão. Certeza que não. Que maravilha! Vamos ver se achamos alguma coisa da Interflowers. Me diga uma coisa, Serginho. E assim, no caso, como vocês são vistos hoje pela nossa juventude, que não viveu nossa época, que com certeza, né, as histórias sempre é falado, né? E o que essa juventude fala para vocês? Hein? Na verdade, é assim, ó, eu tenho tanto da velha guarda, a torcida do Grêmio, bom, basta o nome velha guarda, são várias torcidas juntas, e do Amigos do Peito também, que é do Grêmio, que era a antiga Força Azul. Eu sempre tive um carinho muito grande, um respeito muito enorme, eles sempre me respeitaram muito, até porque eu também sempre me respeitei, né? Sempre respeitei eles também, isso tem uma questão de, né, educação. E assim, ó, para nós, eu
até hoje falo dentro do Grêmio, na Arena, eu sou extremamente respeitado. Não tenho, eu ouço alguma coisa, bicha, viado, mas sou bicha, sou viado, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, quer dizer, mas não tenho, claro, algumas pessoas, até num jogo, parece que foi Grêmio e Santos, nós estávamos fazendo um churrasco lá na Arena, atrás do bar Santo Expedito. Ah, isso. E aí, 2 amigos, pai e filho, que eu tenho um carinho especial por eles, vinham vindo, e atrás deles vinham 2 gurizão, comentando, olha, tem um pessoal lá fazendo churrasco, tem 2 bichas, que era eu, um amigo meu, hiper divertidas, tão barato aquilo lá. E aí, eles ficaram assim meio, né, na hora, assim, mas depois entraram assim, digamos, no clima também. E me diga uma coisa, a nível de Brasil, assim, claro, diz que o Inter tentou, mas não deu certo, mas assim, uma torcida gay que no Brasil só foi a Coliguei? Ou teve Não, outra? teve uma do Flamengo, teve uma do Cruzeiro, mas também não teve muito assim. A famosa foi vocês, né? Não é a única, né? Não adianta, gente, não é, mas nós éramos reconhecidos no Brasil, esperados também no Brasil. Tanto é que o Corinthians foi nos buscar para assistir a final de 77, porque gostavam, sei lá, também qual é o motivo. E aí nós fomos assistir o primeiro jogo, Grêmio e Ponte Preta, o Corinthians e Ponte Preta, onde o Corinthians ganhou. A 77? Isso, digamos, o primeiro jogo. Aí eles ficaram encantados, que nós demos sorte, que isso e aquilo. Voltamos no segundo. Aí o segundo, o Corinthians perdeu. E aí voltamos no terceiro, onde foi campeão. Aí nós era Deus no céu e a Coliguei na terra. Maravilhoso foi isso. Tenho muito carinho pelo Gaviões da Fiel. E me diga uma coisa, hoje, vamos dizer assim, magia, paquetes, né, que estão surgindo aqui no Rio Grande do Sul com times de futebol LGBT. Porque parece que outros estados já estavam praticando futebol, né? Pelo que o pessoal do Magia me contou. Eu acho que sim, Rio, São Paulo, Recife, parece. Tem várias equipes, os Bisquetes, até um que vai estar aqui conosco dia 12, o Alligator do Rio de Janeiro. Parece que Isso. Que até não disputam só no setor gay, eles vão também nos campeonatos também héteros também. Não sei se o Alligator, os Bisquetes, eles disputam todos os campeonatos que surgem de futebol 7, eles são, inclusive, são bem experientes na. Então, acho assim, que é um avanço grande, assim, Serginho? Muito grande, cara. Eu acho maravilhoso isso. As pessoas hoje botar, que nem eu fiz há 40 anos atrás, botar as caras para bater, independente de qualquer tipo de comentário. Eu não conheço esse outro time daqui que tu falou, eu conheci aqui na W News. Mas o pessoal de Magia, meu Deus, foi o maior presente que eu tive no final de 2017. O presidente, todos os componentes, eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém. O acolhimento que eles tiveram comigo e tem até hoje, o carinho que eles me tratam, o respeito que eles têm comigo, me chamam de vó, me chamam de tia, enfim, deboche horror, mas um deboche do bem. Amo eles mesmo. E me diga uma coisa no livro esse que foi feito, eu gostaria de adquirir o livro, me ler até, por sinal. O que conta ali de vocês? Conta as nossas passagens, as nossas histórias, como surgiu, que o Valmor reuniu com, digamos, alguns membros que frequentavam essa boate, que era aqui na João Pessoa. Aí não lembro do nome, Paulo, que vergonha, mas eu não lembro. E aí resolveram, por que não termos uma torcida gay, né? E como o Valmor era gremista, inclusive nós tínhamos muitos colorados dentro da própria Coliguei. Muitos, que depois viraram gremistas. Porque daí queria um espaço também, né? Para brincar, se divertir, porque esse era o nosso objetivo. Né? Torcer pelo Grêmio, sim, em primeiríssimo lugar. Mas brincarmos, divertindo, dançávamos, enfim, fervíamos, vamos combinar assim. E me diga, esse que cantou aí a música muito bonita da Coliguei, que é ele? Valmor Santos. Foi o nosso presidente, foi quem fundou a Coliguei. Foi quem fundou. Eu vi uma entrevista dele, não me lembro qual programa de televisão que eu vi uma entrevista dele. No SBT. Acho que foi no SBT com eu não cheguei a ver isso.
com a Débora de Oliveira, eu acho que foi. Eu não acho que foi no SBT, não tenho certeza. Ou foi na Bandeirantes, não me recordo. Mas eu já vi uma entrevista dele. E tu, Serginho, o que tu fazia naquela época na Colibri? Tu era cara de diretoria? Não, era só membro da eu torcida? era só membro da torcida. Depois, quando o Valmor saiu, que foi embora para Santa Cruz, que o Plínio resolveu refundar, digamos assim, né? Digamos, nós voltarmos para... Porque a gente ficou um período, antes de 83, sem ir para as arquibancadas, né? Aí, naquele ano que o Grêmio foi disputar a Libertadores, o Plínio, que era um carnavalesco, que já infelizmente não está mais com a gente, o Valmor foi para Passo Fundo e ele, não sei se por intermédio do Valmor, ele conversando, enfim, detalhes eu não sei. E aí vamos voltar. Aí voltamos naquele jogo, o Grêmio Penharol, que demos a sorte de ter sido campeão pela primeira vez da América. Então foi isso que aconteceu, assim, na verdade. E vocês foram para o Uruguai também? Nós íamos para tudo. Nós íamos com as nossas condições, com os nossos dinheiro, com as nossas quermesse, como eu digo. A gente fazia de tudo. Em Tóquio vocês foram também quando o Grêmio foi? O Careca foi. O Careca foi, o Osmar. E que uma coisa, Serginho, falando um pouquinho dessa final, o que tu achou valeu nessa final do Grêmio com o Real Madrid? Eu acho que o Grêmio chegou no máximo que podia, né, gente? A gente não sei. Não sei qual foi, na verdade, a estratégia do Renato. Se foi jogar para empatar, entendeu? Porque o Grêmio não teve uma chance de gol. Se foi jogar para empatar e arriscar nos pênaltis. Mas, olha, eu aplaudo Grêmio, Renato, porque ser vice mundial no Real... Gente, não dá, a gente não pode comparar, não quer dar, porque não. O Real Madrid é uma seleção, né? E o Grêmio é um time médio, que estava jogando legal, né? Digamos, encaixou em algumas partidas muito até, mas também a gente sentiu muita falta do Arthur, né? Eu até percebi, eu que acompanhei, por questão da profissão nossa, já acompanhou uma grande parte do Grêmio esse ano que passou. O Grêmio, neste jogo com o Real Madrid, ele não mostrou aquele jogo que ele vinha jogando com todos os adversários, aquela mecânica, porque o Grêmio, assim, me pareceu... Serginho, que ele, quando ele perdia um jogador, ele mantinha o mesmo padrão de jogo. Ele mantinha sempre o padrão de jogo. Eu não sei o que aconteceu, se foi... Claro, teve a questão da controle, a superioridade do adversário, que é inquestionável, não tem dúvida. Não tem, né? Mas eu acho que o Grêmio poderia ter dado um sustinho neles, né? Pois eu estou dizendo, eu não sei qual foi a estratégia do Renato. Um sustinho neles... Porque o Al Jazeera deu um susto maior neles. Bem maior. O Al Jazeera, não sei se chegou a ver o jogo, Flávio. Se não anula aquele segundo gol deles, que estava 1-0, que deu lá de vídeo, anulou, se não anula, já era pro Real Madrid naquele jogo dele. É verdade. Jogaram muito aquele time. Eu acho que já fui provocado aí, sair da eu acho que o Grêmio podia ter jogado mais. Eu acho que o Grêmio também chegou no limite. O Grêmio não tinha equipe para vencer. Não tinha. Né? Mas também não podia ficar tão... recuado, né? Não, assistindo tão pacificamente. Isso. Era para ter sido mais combativo, né? Disputar mais a bola. Faltou garra, na verdade. Aí sim. Faltou garra. Se tu comparar a qualidade de uma equipe da outra, não dá para comparar. O Real Madrid é uma seleção mundial, né? Isso é verdade. Mas isso não significa que uma equipe menor, o que o Jairzinho fez, botar empenho, tenta compensar com dedicação, com empenho, com garra, como disse a gente, com garra. Né? Faltou garra. Mas tá de parabéns, igual. Com certeza. Eu fui esperar eles no aeroporto. Foi um orgulho para mim. Fiquei muito orgulhoso do meu Grêmio. Então, tem duas coisas também. Não é qualquer um que chega numa final. É verdade. Não é qualquer time que chega. A marca do Grêmio ficou conhecida mundialmente. Né? Porque joga um jogo com o Real Madrid, todo mundo assistiu, todo mundo... Parou, que Porto Alegre parou, gente. Parou Porto Alegre. E me diga uma coisa, Serginho, e tu continua indo nos estádios? Não, com muita frequência, mas vou. Assim, quando os jogos são jogos melhores, enfim, essas coisas assim. Excursão nunca mais fui, né? Eu digo que sempre brinco com os amigos dos grupos lá do Grêmio, que depois surgiu a geral, aquela coisa daquela avalanche, eu ia a primeira, a segunda e na terceira já ficava parado, não tinha mais pique, né? Para subir e descer as arquibancadas do Olímpico. Mas, assim, dentro
do possível, eu tenho, digamos assim, um primo de segundo grau que ele é muito gremista. Então, todos os jogos que tem no Grêmio, tio, deixa eu ir no teu lugar. Então vai, aproveita, né? Já fui a tantos. Mas tem jogos que eu não posso perder, né? Deus o livre. Até porque os amigos vão também, né? Aqueles amigos da antiga, a gente se reúne, num bar, fala um pouco, dá um pouco de gargalhada, enfim, é bem legal. Quantos membros eram a Coleguei, mais ou menos? Era muito entrar e sair. Eu acho que teve, assim, em torno de todos os tempos, uns 700 pessoas, mais ou menos. Entre todos os tempos. Mas não posso te garantir, assim, porque eu pelo menos, nunca vi, assim, como depois nas outras torcidas era a organização, essa coisa de fichas, de endereços, de identidades, enfim. Então, não tente dizer, mas assim, cada jogo que nós íamos, a gente entrava 10, 20, 50 pessoas diferentes para a torcida. Nos outros dias já não iam mais também, enfim. Mas eu acho que passou umas 700 bibas pela Coliguei. Vamos dar um breve intervalo comercial e já voltamos com o Serginho da Coliguei para nós falar bastante sobre futebol e Grêmio Futebol Porto Alegre. Tá, voltamos daqui a pouquinho, pessoal. Você pegou um cafezinho. Nossa, tô meio surdo aqui, todo mundo desacostumado. Ficamos uns dias parados, meio desacostumado. Eu não tô nada acostumado. Desacostumado com pegar um cafezinho. Toma lá, ainda tem. Tem? Tem. Só pedir, à vontade. Aí, Lu. Bem tranquilo. Esse é o meu. Acho que eu quero um cafezinho, tá? Com açúcar. Não sei se já tá pronto ou não, mas eu prefiro com açúcar. É que eu tô próximo do jogo muito Tá. Chegando com seu sabor. Tá bem, obrigado. Gosto muito de açúcar. Vocês também são doces. Mas que meu sogro não existe. Mas tu sabe que eu Deixa uso... um dedo de açúcar embaixo da xícara. Ele come, lembrei. Tu sabe que os lugares que a gente vai almoçar, assim, às vezes domingo, eu, minha irmã, enfim, família, eu entro no lugar, a primeira coisa que eu vou dar é um filho de doce. Se o filho de doce me agradar, daí eu paro para almoçar. Sabe que eu não sou muito doce, né? Você vai eu já te digo o que eu tenho. As opções de doce para mim é torta de morango, nata de morango. E olha, não vai muito além disso. Abacaxi, pesco até o caro, mas torta de morango, sorvete. E chocolate, mousse de chocolate, mousse de chocolate também. Sorvete é muito bom, meu Deus. Mousse de chocolate também. Obrigado. Água. É muita coisa de pendurar, meu Deus, fio. Eu não conseguia trabalhar assim. Eu queria muito ler o livro de vocês. Mas eu te prometo que eu vou passar por aqui e deixo pra ti. Eu gostaria muito de... Inclusive o pessoal do Magia, uma coisa que emocionou muito, alguns membros lá do pessoal compraram e levaram para mim assim. Olha que maravilha isso, gente. Isso foi maravilhoso. Eles falaram de ti até, foi quando eles vieram aqui a primeira vez. E tu veio, e aí assim um amigo ficou com receio, né? Mas o que vão falar lá na minha rádio? Não, eu levo. Pode deixar. Ele ficou com medo, né? Por causa dos caras gramados, ficou com medo. A da Arte Grenal? Sim, eles estavam cantando há muito tempo, falou. Quem? O pessoal do Magia? É. Que acabaram vindo aqui, aí depois vieram aqui e falaram.
É que nem uma menina que a gente entrevistou agora semana passada, que é uma atleta paralímpica dos Jogos Escolares aí. Sim. Uma graça, guria. A gente deu uma entrevista para ela, ela concedeu uma entrevista para a gente aqui, ela se destacou e bem. Aí a gente entrevistou ela, em seguida já uma rádio da cidade ela já entrevistou, agora esse fim de semana estava na RBS. Na RBS. Ah, eu vi reportagem da RBS. A gente aqui, primeiro, nós criando, abrindo as oportunidades. Aí aquele campeonato que o Magia participou, deu uma... Foi maravilhoso, tiraram o quarto lugar, foi maravilhoso. Excelente, dispensa aqui, o aconteça que acontecer lá, vocês são vitoriosos. E foram muito bem. Com certeza, gente. Vai começar? Estamos no intervalo ainda. E aí, então, foram ótimos. E essa menina, a Alessandra, ela entende muito de futebol. Porque na verdade, assim, eu ia aos treinos dele. Depois que eu os conheci, eu fui todas as terças os treinos dele. Mas sempre dizia pro Renan, que era o presidente do Renan, você tem que ter uma pessoa que dê um treino tático. Porque só ficar brincando aqui, mas a gente joga todas as domingos. Sim, mas jogam. Mas não tem um esquema tático, vocês precisam de alguém. Né? Eu acho que precisa, porque ninguém ali entendia tanto de futebol assim para treinar o time. Tinha que ter um bom conhecimento. E essa menina caiu por cima. Ela é boa, sim, ela é muito boa, assim, conhece futebol. O irmão dela também é gente finíssima, o Éder. Foi em homenagem ao Éder do Grêmio que botaram o nome dele. Muito. Ele cobrou uma falta, meu Deus do céu. Eu quero ver se tu consigo uma revista Gol, Serginho. Estamos de volta na Rádio W News. Antes de nós retornar com o Serginho, da Coligueiro, falar um pouquinho rapidinho da A Brasiliana. A Brasiliana tem almoço R$18,90 com suco, buffet livre com 3 sabores de carne. A Brasiliana, na José do Patrocínio 320, telefone 3228-7228, WhatsApp 99-2353-525. A Brasiliana. É à noite, 30 sabores de pizza a R$27,90 de segundas a quintas e R$31,90 de sexta a sábado. A Brasiliana, na José do Patrocínio 320. Serginho, o que tu acha do Grêmio para 2018? Estou com bastante expectativa, né? Estou acreditando muito nessa gurizada nova que está surgindo aí no Grêmio, nas categorias inferiores, mas a gente tem que contratar, né? Não podemos ficar com esse time que terminou o ano que vai precisar de reforços, com certeza. E me diga uma coisa, Serginho. Como é que tu vê as torcidas hoje? Como é que tá o perfil das torcidas? Tu teve na geral, né? Tu me falou, né? Na verdade eu ia pra geral para assistir, porque daí eu já não fazia mais parte das torcidas organizadas. Mas eu ia sempre para os jogos do Grêmio e ficava na geral, né? Mas não era assim, não era componente da geral, né? Apesar que a geral, acho que na época, quando surgiu, nem tinha componente. Todo mundo entrava, ia para geral e ficava lá, né? Que era um kkk muito bom também. E hoje eu vejo a geral, porque eu sempre fico lá no meu lugar na arena, em frente à geral, no último andar. Né? Então eu vejo a geral lá de cima. Aí eu acho maravilhoso, né, gente? Eu acho maravilhoso aquela turma pulando, vibrando, né? Enfim, diz que brilho, que não tem. Bom, também isso é um outro problema. Né? Isso acontece aonde tem multidão, vai acontecer sempre. Então, mas eu acho fantástico. Eles empurram bastante o Grêmio mesmo. E me diga uma coisa, Serginho, o Renato, vamos dizer, um mito do Grêmio. O que será que o Renato tem que ele conseguiu algo inacreditável na cultura do futebol brasileiro, ser um ídolo dentro de campo
e conseguir ser um ídolo como treinador. Que é difícil. É raro, né? Raríssimo. Eu acho que a primeira coisa assim, que levou ele a isso, ele é gremista, né, gente? Ele, dizem, né? E eu conheci porque eu tive um tio que jogou e um cunhado em Bento Gonçalves. Na época ele era padeiro, eu conheci ele lá. Bem gurizão, de 14, 15 anos, assim. Dizem que ele era, família, eram torcedores do Colorado. Eu não tenho essa certeza. Estou te falando o que eu ouvi. Mas hoje eu tenho a certeza absoluta. O Renato é gremista. Eu tenho um carinho especial. Eu acho que ele tem que botar uma estátua dele, sim, na frente da arena. Então concordo com a estátua, né? Me diga uma coisa, Serginho, porque alguns gremistas que eu tenho trazido aqui na News, eles têm muita saudade do Olímpico, né? E o que tu acha dessa saída do Olímpico para a Arena? Primeiro assim, que essa saída foi uma coisa muito louca, assim, na verdade. De uma hora para outra, uma coisa não terminada, quando o Paulo Adoni, para si, enfim, não veio o caso, inaugurou. Mas o Olímpico, gente, quando eu passo lá, que raramente eu passo, mas quando eu passo por lá, eu já chorei várias vezes. Porque ver aquele abandono todo, daquele templo nosso, meu Deus, é uma sala. A arena é linda, com certeza. Mas eu não vou chegar ao tempo de ficar 40 anos dentro da arena, como eu fiquei 40 anos dentro do Estádio Olímpico. Então lá para mim é um tempo sagrado. Nunca vou esquecer, jamais vou esquecer o Olímpico. Eu até não sei como é que está o Éder Melo mandou um abraço para ti. Muito obrigado, Éder. Outro para você. Do Magia. E de uma coisa ali, será que não sei? Porque agora não sei como é que está a situação, se foi vendida aquela área ali. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque eu não sei porque que o Grêmio não tenta, sei lá, restaurar o estádio. Eu achei, apesar de ter assim, foi uma grata surpresa o nosso presidente. Eu fiquei encantado com o trabalho dele. Eu achei que ele ia tomar alguma providência perante a arena e perante o Estádio Olímpico, na verdade, né? Porque ele fez tudo muito perfeito no Grêmio, né? Botou as finanças em dias, ele foi maravilhoso. Mas esse negócio da arena ainda, esse negócio do Olímpico, precisa de uma hora, rapidamente ser resolvido isso. Porque tem um problema ali, né, Serginho, que é o OS, tá enrolado. Que também é outra coisa problemática. E ali é um problema, porque o Grêmio, na verdade, não administra o estádio. O Grêmio não ganha nada. Não ganha nada. Eu acho que só com sócios. Eu não sei também. Porque os funcionários não são do Grêmio. São todos nada do Grêmio ali, né? Então é complicado a situação. É muito complicado, sim. Mas eu espero que o nosso presidente esse ano resolva esse probleminha. Vou torcer por isso. Que um clube como o Grêmio, já um clube multicampeão aí, campeão da América, né, precisa definir a situação. Exatamente. Né? É uma coisa que não tem nada definido. É ridículo. E, além de tudo, as gozações, né? Que nós não temos estádio, nós não temos nada. É complicado. Me diga uma coisa, como é que eram os Grenal naquela época, Sérgio? Os Grenal eram maravilhosos, assim, vou te dizer por quê. Porque o estádio era dividido em duas partes. A parte vermelha e a parte azul. A única coisa que diferenciava era as sociais e as cadeiras cativas, que daí só iam torcedores do clube onde o jogo estava sendo feito, né? Sim. Mas era muito divertido, a gente brincava, a gente fazia muitos jogos de palavras, de frases, uma torcida contra a outra. Não tinha briga, gente. A gente saía do futebol tranquilo, chegava tranquilo, torcia pelo Grêmio, pelo Inter, enfim. Porque uma coisa não ia existir sem a outra, né? Sem Inter ou sem Grêmio, jamais existiria futebol aqui no Sul. E vocês entravam na mesma entrada, não tinha essa separação que tem hoje, né? Não, assim, por exemplo, lá, ali no Olímpico, geralmente a torcida do Inter ficava pro lado da Cascatinha. Então eu entrava pelo portão, parece que era 10 o número. E nós entrávamos ali pela Carlos Barbosa. E no Beira-Rio era a rampa 1, a nossa, e a rampa 2, aquela mais atrás, que era da torcida do Inter. Pelo mesmo portão, eu não lembro de ter entrado, não. Não havia. Não, porque hoje é tudo separado. Não, hoje é completamente. E assim mesmo da briga, né? E hoje é praticamente um aparato de guerra nos clássicos grenais, né? É impressionante. Infelizmente a coisa a gente vê. E não é só aqui, é Fla-Flu, é São Paulo, é
lá Recife, Minas. Até teve aquele Eu jogo. entendo isso. O jogo do Independiente, eu esqueci de comentar aqui na W News, nem sei, acho que tinha um convidado aqui, eu me esqueci de comentar, que arrebentaram lá o Maracanã, acho que é o Maracanã, que o jogo não me lembro, fizeram horrores, né? Então é complicado, gente. Futebol. As pessoas vão se divertir, enfim. Cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si mesmo. E me diga uma coisa, Serginho, e no caso assim, tu disse que já tentaram refundar a Coliguei de novo, surgir em 83. E por que não deu mais certo? Mas aí também assim, eu acho que o Plínio depois em seguida faleceu, que é o que tinha assumido a presidência, entre aspas, assim, e eu e meu tio aí começamos a frequentar a Força Azul, e aí a coisa foi, né, já, porque na verdade eu acho que aquele foco, aquela coisa, já tinha passado, né, já não estava mais com aquela ênfase toda, enfim, e aí cada um foi para um lado, a gente acabou se dispersando, sem se falando, sem entrar em contato. E cada um segue um rumo, né? É a vida, não adianta. Não adianta, depois às vezes, né, tentar retomar de novo. Nunca é a mesma coisa, né? Não. Eu acho que o importante que ficou, né, Serginho? Ficou marcada, né? A história que vocês deixaram no futebol brasileiro também, né? Futebol gaúcho, brasileiro. Sim, mundial, né, velho? Mundial. Né? Nós em Montevidéu éramos ovacionados quando chegávamos. Ovacionar. Aquele jogo Grêmio Penharol lá, que foi 1-1, gol do Tita, depois eles empataram. Sim. Meu Deus do céu, eles não queriam que nós viéssemos embora. Era maravilhoso, gente. Era um outro tempo, né? Era uma outra vida. E tu sabe, eu estava lendo um livro da Celeste Olímpica, da seleção do Uruguai, acho que, não no período do campeonato mundial, acho que foi o período que ela ganhou todas as Olimpíadas, daí houve o surgimento da Copa do Mundo de 1930, e aí me chamava a atenção que no Uruguai as mulheres, quando surgiu as torcidas organizadas, as mulheres entravam com umas fitas, aí cada uma que achava um jogador bonito tinha uma coisa. E elas ficavam em silêncio, só mexendo a fita. Não cheguei a ver isso. Aí me chamou a atenção, né? Interessante. Que hoje continua, né? Até por essas coisas das fitas, hoje que as torcidas usam muito, somente do Grêmio. Aquelas fichas, aliás, na Argentina, no Uruguai, eles usam muito. A torcida do Grêmio e a torcida gaúcha aqui, a gente copiou bastante a torcida uruguaia e a gente. E era por causa disso aí que no Uruguai. Não é a seleção que eu mais amo e é a seleção da Argentina, adoro eles. As pessoas brigam muito comigo, os meus amigos, porque eu sempre torço para a seleção argentina. Adoro a garra da E eu também, sabe, apesar que às vezes não são muito simpáticos no Brasil, mas eu gosto. Com certeza que não, né? Eu gosto do futebol argentino. Sabe, Serginho, eu comecei a acompanhar futebol, que eu não gostava de futebol quando eu era mais jovem. Tinha pavor. Fala em futebol, a gente ia no colégio que as gurias só falavam em futebol, não tem outro esporte, né? Aí eu fui na Copa de 78, que eu comecei a acompanhar na Argentina, pela televisão, e aí eu fui ver um jogo, ganhou, por sinal, né? Argentina e Brasil 0-0. Foi o primeiro jogo que eu me lembro, assim, que eu vi os argentinos. E me chamou a atenção, né, aquele jeito deles, aguerrido, né, eles não têm bola perdida. Exatamente. Eles não têm situação nenhuma, eles vão pra cima, aonde for. Tanto na Argentina como fora da Argentina. Exatamente. E aí a partir daí eu comecei a acompanhar o futebol e teve aquele jogo também dos 6-0 do Peru. Até eu baixei esse jogo, eu achei que eles ganharam de 6-0. Aquele jogo vergonhoso lá. E depois teve aquele jogo que eles foram campeões em cima da Holanda, que esse dia eu estava vendo esse jogo, eu só vi lá no meu. Foi em Buenos Aires isso. Foi 3-1, quero ver se bota no meu pendrive. E depois eu ganhei um DVD da Copa de 86 no México, no Maradona. Eu fiquei abobado com o Maradona. O Maradona, eu vou dizer que ele tenha sido melhor que o Pelé, mas ele chegou bem próximo. Mas eu penso da seguinte maneira, eu
no final do Pelé, nas carreiras do Pelé, que eu lembro do Pelé. Então, tudo que eu ouço do Pelé, eu ouço. Eu não vi. Eu também. E eu confirmo pra ti assim, pra mim, o melhor jogador que eu vi jogar até hoje foi Maradona. Eu também. O que eu vi. Que o Pelé foi bom, não tenho dúvida, porque as pessoas falam. Mas que eu vi jogar, sem dúvida, Maradona. Maradona, é verdade. O Maradona, ele era completo, né? Ele tinha técnica e força. Até de mão ele fazia gol. Porque o Messi, não estou fazendo demérito para a qualidade técnica do Messi, mas o Messi é só técnica. O Maradona era tudo. Ele virava. Virava jogos. Ele comandava o espetáculo. Mas comandava, verdade, comandava. Virada de jogos, assim, fantástica. Aquele jogador que decidia num lance, né? Que hoje falta muito no futebol. Muito. Falta muito. É que hoje é muito dinheiro só, né? Antigamente os jogadores eram mais camiseta, eram mais times, enfim. Né? Eu sei que as coisas mudaram e ninguém vai deixar de ganhar um dinheirão para torcer para um, enfim. Mas que tinha mais garra, tinha mais amor, tinha mais vontade, hoje tem mais dinheiro só. Infelizmente é a vida. E tu pode ver, né, Serginho, o futebol. Nós estávamos comentando o Mundial. Né? Para tu ver como hoje o futebol, o dinheiro dominou tanto o futebol, que tu vê, por exemplo, esses clubes europeus. Nós estávamos falando agora há pouco do Real Madrid. Uma seleção. Qual é o time brasileiro hoje? Sul-americano, nenhum. Nenhuma tem Sul-americano, América do Norte, enfim, nenhum. Europa só. Só é Europa. Né? O México está lá, mas tem com jogadores já tudo fim de carreira, que já não estão lá, né? Estão lá só. Não dá para comparar. Então não tem como comparar. Né? E o que hoje a gente observa é ainda um pouco aqui no futebol brasileiro, ainda a tradição, ainda a camiseta de alguns clubes que ainda se mantém, mas a gente vê com muita dificuldade. O Fluminense está desmontado. Meu time no Rio, adoro. O Fluminense quase que ia cair esse ano. Né? Teve muita sorte, porque o Fluminense perdeu o patrocínio da Unimed, né? Internacional aí também caiu numa situação terrível, disputou uma Série B e também não está montando um time. Não, esse ano ele não vai ficar legal também. O Internacional, olha, não se espere muita coisa, é a torcida do Internacional. Né? O Grêmio, eu não sei como está contratando ainda, mas não está contratando jogador. Eu acho que o Grêmio vai dar, eu não sei, a impressão que eu tenho, pelo que eu já vi das entrevistas do nosso presidente, eu acho que eles vão, primeiro vão ver o que nós temos de jogadores de base, assim, né? Que eu acho que tem que dar chance para essa gente. Não adianta tu trazer, claro, precisamos ter um comandante, digamos assim, mas não adianta tu trazer 4, 5, 6, 10 jogadores pagando uma fortuna, não são gremistas, gente, vão estar aqui porque estão ganhando dinheiro. Então tem que dar força para esse time de base, sim, eu acho. E tu sabe, Serginho, um dos clubes, eu digo do interior, porque o interior também sofre muito com essa questão econômica, o único time que eu observo que tem feito um trabalho bem estratégico nessa questão da base é o Juventude. Maravilhoso. E o Juventude quantos jogadores o Grêmio já teve do Juventude aqui? Exatamente, e o Juventude está ganhando dinheiro em cima desses jogadores, está conseguindo se manter aí até quase subiu, aí também não era o momento também de subir para A, porque eu sempre digo, no Brasil, eu sou um fã do Brasil de Pelotas e acho aquela torcida fantástica. A torcida não tem uma torcida do Rio Grande do Sul melhor que a do Brasil de Pelotas. Eu não torço pro Brasil em Pelotas, não gosto do Chavante. Mas a torcida do Chavante eu tiro o chapéu, maravilhosa. Eu gosto muito da torcida do Brasil e sempre digo, o Brasil tem que se estruturar, ficar nessa B, fazer o seu nome a nível nacional. Não adianta ir para uma série. Depois cair, que nem Atlético Goianiense. América Mineiro. América, todo ano sobe, todo ano vai cair de novo. Eu já arrisco a dizer que não fique bravo comigo em Minas Gerais, não deve ter alguém me assistindo, me escutando. O América vai cair de novo. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então é difícil. Hoje o clube médio, pequeno, tem que ir onde não dá as pernas. Não adianta querer. É a mesma coisa tu ter um Fusca e querer ser uma Ferrari. Não adianta. É verdade. Não adianta. Tem que ir dentro da sua realidade com os pés no chão. Aí pode botar mais um pouquinho.
Ah, tá certo. O ar. Eu tô suando. E tu é cabeleireiro, Serginho? Sou há quase 40 anos. Já fui bancário, você é bancário. já fui office boy, enfim. Mas já estou aposentado, enfim. Mas tá... E continuo na ativa, claro, né? Não dá pra parar, né? Você morou aqui em Porto Alegre? Sempre morei em Porto Alegre. Você saiu pra... Não, eu nunca tive esse instinto aventureiro de, quando jovem, querer mudar para aqui ou para ali, não. Eu sempre gostei muito de Porto Alegre, adoro aqui. Eu também sou porto-alegrense de adoção, mas também gosto muito daqui. Eu sou até... Eu sempre dizia... Não sou bairrista. Tem coisas melhores que aqui, lugares, praias e tudo. Porque o gaúcho tem a fama. Tem a fama não, né? Tudo aqui é melhor. Não. É muito bom aqui, é maravilhoso. Mas nem tudo aqui é tão maravilhoso assim, né? Tem lugares, por exemplo, no Rio eu amo, mas não sei se morar eu gostaria. Mas para passear é maravilhoso. Que nem aconteceu comigo. Eu fui para Florianópolis. É lindo Florianópolis. Mas eu também achava lindo. Mas eu tentei morar lá, já não me adaptei. É outro costume, né? Eu acho o povo da ilha muito fechado, muito retraído. Eles são muito fechados em grupos, assim. E era para ser uma coisa bem oposta, porque é um estado extremamente, com aquele litoral maravilhoso, né? E era para ser mais, sei lá, acho que mais simpáticos, digamos assim. Mas eu te contar o que me aconteceu, Serginho. Estava num bar lá no Mercado Público, tem uma figueira, eu não me lembro o nome. Ele é fechado, sai do Mercado Público, é tudo uma rua meio fechada, com um teto, assim. Aí tem uma figueira no meio daquela praça, eu não me lembro o nome daquela praça. Ah, eu sei, é a praça central ali. Isso. Aí eu estava tomando lá, Flávio, uma cervejinha bem gelada, com aqueles peixinhos fritos maravilhosos de Floripa. Aí estavam os caras, Flávio. Eu não lembro se foi o Caxias que foi jogar lá, com o Avaí. Eu acho que foi o Caxias com o Avaí, com o Figueirense, não me lembro. E os caras, esses gaúchos são os papudos, ficam só conversando. Eu quieto, Sérgio, quieto. Aí tá, terminou a cerveja, pedi, meu amigo, por gentileza, mais uma cerveja. Mas tem um gaúcho aqui, não vamos falar do gaúcho, por causa do sotaque que eles conhecem. O nosso sotaque é inconfundível. Mas eu fiquei bem quieto, eu sou ofendido. Eles falando horrores, eu também, eu também acho. A gente fala deles também e assim vai a vida. Aí quando eu chamei, pedi mais uma, que ele viu pelo sotaque, vai de São Gaúcho. Mas eu acho que o povo de lá podia ser mais receptivo, assim, né? Por ser uma cidade litorânica, por ter lugares naturais belíssimos, né? Beleza natural de Florianópolis é belíssimo. Eles são muito fechados. Tu sabe que eu tive fazendo o Inter e Londrina, primeiro jogo da Série B. Sabe que eu fiquei surpreso ali em Londrina, como eles gostam do gaúcho. Criciúma também eu tive ali com o Inter. O problema todo é a ilha. É a ilha, conosco. Até eu tava passando. O pessoal do interior gosta de nós. Eu vi ali, eu passei assim na frente do estádio do Criciúma, uma senhora, acho que pelo sotaque, né, ela nos conheceu. Ela, vocês são da onde? Vocês não são aqui do Santa Catarina, não, são lá de Porto Alegre. Tá. É assim, não, mas o pessoal do interior é outra cabeça. O pessoal da ilha é mais fechado. Mais fechado, né? E me diz uma coisa, Serginho, e tu, assim, tu acompanha, tu diz que vai pouco a estádio, mas na televisão tu acompanha bastante, todos os jogos possíveis. Às vezes boto 2 televisões para ver um jogo de um e o jogo do outro, assim, que tá dando em canais diferentes. E rádio tu escuta, não? Rádio, eu para ser bem honesto, eu prefiro a emoção do rádio para ouvir o futebol. Acho bem mais emocionante que a televisão. Que rádio tu escuta? Hoje eu sou fanático, pode dizer nomes aqui, não tem problema. Eu sou fanático pela Gaúcha, porque, na verdade, as outras rádios, a AM, digamos assim, a Guaíba, a Rádio Grenal, a outra, a Band, os narradores, eu não, sabe, assim, parece que as informações da Gaúcha são mais rápidas, são mais na hora, assim. As outras parece que demoram um pouquinho mais. E eu já tirei dúvida disso. Porque eu botei o rádio uma na Band e outra na Gaúcha, e quando dá gol, a Gaúcha em seguida e a Band demorava um pouquinho mais para dar a informação. Então hoje eu sou
Assim como eu fui da Guaíba, no tempo da Guaíba, que a Guaíba era ali no Correio do Povo, ali embaixo, na Rua da Praia, aqui na Rua da Praia mesmo. Eu era muito da Guaíba por causa do som. Mas hoje, se eu tiver que escutar um rádio, é a Gaúcha. E me diga uma coisa, Serginho. A tua família toda é gremista? A minha família, até o Júnior, o Carlos Miguel, éramos um pouco divididos, assim, né? Mas eu digo assim, a minha família, pai, mãe, irmãos do meu pai, irmãos da minha mãe, éramos todos gremistas. Só o irmão mais novo da minha mãe, que é o Carlos Miguel, pai, que jogou no São José, jogou no coisa, era colorado, jogou no Internacional nas categorias de base. E aí quando o filho dele, o Carlos Miguel, foi pro Grêmio, que saiu do teu parente do Carlos Miguel? Sim, eu sou na verdade o primo dele, né, de primeiro grau, mas me chamam de tio. Eu vou te citar um fato com o Carlos Miguel. Gente, não é por ser meu mas filho. é isso que eu vou te falar. É maravilhoso, é um ser humano incrível. Inclusive, ela já tá uma pessoa adulta, ela é proprietária lá de uma universidade lá na minha cidade. Ela era criança na época. E ela queria um autógrafo do Paulo Nunes. Ela estava chorando. E o pai dela, colorado, né? Eu naquela época não estava na imprensa ainda, eu estava como torcedor, né? E até hoje, eu nunca me esqueço daquele gesto do Carlos Miguel. Ele pegou o caderno da menina, que estava obrigado, mas não podia passar. Ele foi lá dentro do ônibus, pediu o autógrafo, pediu o nome da menina, e o Paulo Nunes foi lá, assinou, autografou, ele devolveu. Mas eu nunca me esquecia do Carlos Miguel. Ele é maravilhoso. Ele marcou os outros dois cabeça. irmãos dele são exatamente engraçado que quando eles eram pequenos, eu levava eles para os jogos do Grêmio, né? Mesmo os pais sendo colorados. Então eu posso afirmar assim, ó, categoricamente, hoje os três são gremistas fanáticos, graças a mim. Eu levava eles aos jogos do Grêmio. E depois ele jogou lá no Grêmio e foi a melhor fase no futebol dele, foi no Grêmio. Ele teve naquele time teve, mas no Inter ele não teve, claro, jogou, é profissional e tudo mais. Sempre foi gremista, cara. Sempre foi gremista. A gente sempre viu. É igual o caso do Espinosa. O Espinosa, uma hora eu vou tentar, viu, Flávio? O impossível. Trazer o Valdir Espinosa. É meu ídolo também. Vou ter que achar Eu tive o prazer de entrevistar ele quando eu estava no Esportivo de Belo. E a minha falecida mãe, nossa, era apaixonada por Espinosa. Ele era lindo, né, por isso. E a voz dele parece um louco. E um cara inteligentíssimo, culto, ainda continua. E querido, né? Entende? Eu tive esse prazer, assim, Flávio. E ele dava uma aula de futebol, a entrevista dele era uma aula. Deixa eu dar um dado aqui. E aí eu quero ver se um dia eu consigo achar o telefone dele, o contato dele, quero tentar trazer ele aqui. Eu posso tentar te conseguir com o Carlos Miguel. Isso. Vou tentar. Eu quero, nem que seja nem por telefone, se o Espinosa quiser me dar uma entrevista, eu quero entrevistar ele aqui na W. Então, com o telefone aí, Flávio. Com o telefone aqui na nossa... Vamos recusar. Na nossa... Deixa eu dar um dado aí. Sim. Que estão assistindo por um dos nossos aplicativos aqui, pelo iBlaps. Sim. Que estão vendo ali o Serginho aqui na webcam da rádio, nesse instante, só por esse aplicativo aqui, tá? Temos 802 pessoas em Porto Alegre, 44 em Criciúma, 22 em Caxias, 22 em Charqueadas e 22 em Goiânia. Olha, tô bem popular. Um abraço aos goianos. Né? Que bom. Legal, obrigado, povo. Depois eu dou os dados do ABP. Esse aqui é só do iBlaps. E em Caxias, tem quantos lá em Caxias? Caxias, 22. São os parentes da Giovana, nossa diretora. Tá em Londres. E em Porto Alegre tem bastante, hein? 802. Legal. Os amigos do Serginho aí, né? Tu avisou o pessoal aí, né? Alguns. Beleza. E... Deixa eu fazer uma pergunta pro Serginho. Pode fazer, Flávio, fica à vontade. Tu falaste aqui no início que a torcida terminou, né? Não, sim. Formalmente não. Ela chegou a ser formalmente registrada, tinha estatuto, de diretoria eleita? Como é que era o processo de constituição dela? Era um grupo de amigos que se reunia e se reuniu. O Moro reuniu alguns amigos dele mais chegados e vamos fazer uma torcida gay.
Mas eu acredito que não tinha essa coisa de estatutos, e, enfim. Acho que era tudo assim, muito amigos mesmo. E como é que. Hoje ainda temos a facilidade das redes sociais, o pessoal se reúne no WhatsApp, se combina pelo Facebook, naquela época. Boate. Na boate? Nós saímos da boate direto. Não lembro o nome dela ainda, não lembro. Ai, depois não estou lembrado. Meu Deus, era na João Pedro. Gente, se alguém está ouvindo e lembra, por favor, passe para nós, que eu estou esquecido. E outra coisa que eu te perguntar antes que eu me esqueça, e por que terminou? Terminou, não sei dizer, assim, terminou. Assim como começou, terminou. Não teve assim, vou terminar porque o Grêmio não quer isso, o Grêmio não quer aquilo. A torcida se desacertou, nada disso. Cada um foi para um lado, as pessoas cansaram. Tanto é que eu e o Miltinho, e mais alguns que eu não lembro, não foram para as torcidas outras do Grêmio, de héteros, entre aspas, né? De héteros. E que por sinal com muito carinho eles nos receberam, maravilhosos. E me diga uma coisa, Serginho, e assim é muito comentado na juventude sobre a poligueia, assim, as pessoas perguntam muito quando te encontram. Hoje mais não. Mas já fizeram muitas perguntas, nos jogos, no campo, quando alguém me reconhecia, porque eu usava o cabelo lá no meio das costas, né? Enorme, crespo, pintado, né? Porque eu sempre de cabelo branco desde 18 anos. Agora que eu resolvi, agora não, já faz uns 5 anos que eu resolvi assumir os grisalhos. Mas faziam muitas perguntas, né? Muita curiosidade, porque o que passa na cabeça da pessoa, assim, dos torcedores? Iba não gosta de futebol, né? E é bem pelo contrário, a gente gostava muito e gosta até hoje, né? Eu procuro entender o futebol, procuro assistir esses conhecedores de futebol falar, até pra gente não dizer bobagem também. Eu sempre curti muito, então eles ficavam encantados de ver, porque na cabecinha deles era só viadagem, digamos assim, né? E tinha muito também, claro, mas quando era futebol, a gente entendia bastante também. E me diga uma coisa, Serginho, tu já chegou a ver aí o Magia, né? Que tem mais time. E esses outros times que tem lá pra cima, tu chegou a ver? Não conheço nenhum. Agora eu vou conhecer na Liguei, que vai ter aqui em abril, né? Mas tá lá na Liguei, Serginho? Quem? Tu? Não, eu vou ficar... Vai assistir, tu vai assistir? Claro! Quero fazer até torcida organizada. Quero usar um pouquinho da minha experiência. E eu já estou comunicando aqui, se o juiz jogar contra o Magia, o Pampaquete e o Carlos Henrique Lacerda, estamos convocados para essa cobertura, viu, Flávio? Vamos invadir o campo aí. Eu ajudo. Não vamos deixar esses árbitros aí roubados do clube do... Acho que a novidade vai ser aqui, né? Tem que falar até com o Renan. Vai ser aqui, né? Em abril. Mas os árbitros só são daqui, eu acho, né? Eu não sei, aí detalhes eu não sei. Eu vou ter que conversar com o Renan sobre isso aí. E me diga uma coisa, qual é o melhor time que tu acha do mundo hoje? Cara, fora o teu time, o Grêmio, né? Pra mim só existe um time de futebol, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Mas se eu tiver que optar em questão de simpatia, né? Eu gosto muito do Barcelona. Do Barcelona. Mas eu acho que hoje futebol mesmo, craques, é o Real Madrid, né? Na minha concepção, assim, porque na verdade eu não assisto muitos jogos digamos, da Liga Inglesa. Então, não sei como é que tá os times, assim, de maneira geral. Até por sinal, o menino se machucou, né? O nosso centroavante, que joga no City. O Gabriel Jesus, Vai ficar uns 3 meses fora. Né? Esse jogou no Inter, Gabriel Jesus, né? Pois é, e os jogos... Passou aqui, mas não deram muita bola pra ele, Pois é, os jogos que eu vi dele no início, assim, achava que não ia dar muito certo, não. Mas, olha, joga muito, eu acho que joga muito. É um bom centroavante. Depende muito, né, Serginho? O futebol, assim, o ambiente, até como nós, como pessoas, seres humanos, nós também, assim, às vezes o ambiente onde tu tá, onde tu vive, às vezes tu não consegue render... com certeza. Às vezes tu está jogando um time muito mal e vai para o outro e estoura, né? Tem uns aqui que às vezes não jogam nada aqui, não chegam nada. Vou dar um exemplo, o Louco Abreu. Eu adorava ele. E aqui não deu certo. Não deu certo. Mas era um ídolo da torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio sempre gostou de jogador argentino. Sempre. Nós sempre gostamos muito. Eu sei. Bom, eu sou fã, né? Não posso nem questionar, porque eu adoro os argentinos. Me diga uma coisa, Serginho. O ano passado,
o Grêmio perdeu, acho que um dos maiores torcedores. Claro, teve o presidente Eldorado, que foi um dos maiores dirigentes do Grêmio, mas assim, um colega da crônica, que era mais identificado com o Grêmio, como o Paulo Santana, né? Para mim é um mito, né? Para mim sempre foi um mito. Vocês conversavam muito com o Paulo Santana? Eu tive, assim, durante esses anos todos de Grêmio, algumas conversas no pátio do Olímpico, assim, mas nada de muito formal, de muito... Conversava, oi e tal, batíamos para trocar umas ideias, mas nunca sentei ao lado ou em frente para conversar, trocar ideias, assim, mais diretas, enfim, não, nunca tivemos esse... Mas era gremista, né? Quando ele invadia os estádios, as pistas atléticas, então, antes do Beira-Rio, para aclamar a torcida do Grêmio, era fantástico aqui. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com o Serginho. Vamos dizer, vai ficar essa marca para sempre contigo, Serginho. Da Coliguei. Isso mesmo, adorará. Vamos lá. Vou tocar numa antena que estou me incomodando da Oi aqui, ó. Eu botando silencioso aqui no meio do programa, o cara me ligando. Não é assim, Serginho? Eu tô lá no apartamento, ninguém me liga. Eu tô aqui na rádio, os começam a me ligar. Tem um cafezinho. Você está na melhor Rádio W News. Aqui você tem voz. Mais música. Vocês estão há quantos anos aqui nesse... Quantos anos tem a rádio? A rádio tem 3 meses. Ah, é? Ai, que maravilha. E bateu o final do ano em segundo lugar na região metropolitana. Meu Deus, Tanto maravilha. que o presidente da Pampa, o Alexandre Gadelha, chamou para uma reunião e propôs uma parceria com a Grenal. Estamos em parceria para transmitir os jogos via Grenal aí. Transmitimos 2 jogos. Transmitimos do Grêmio, estava em Brasília, assisti por aqui, só que a transmissão via Grenal. Sabe que tu falou a verdade mesmo, o negócio da política gaúcha. Gaúcha não tem mais estrutura, né? A gaúcha da hora, praticamente, direto. Ela tem todo um complexo regional, só a rádio, então acaba uma dando suporte para a outra. Eu não entendo tecnicamente. Enquanto uma rádio tem, por exemplo, às vezes tem um jornalista do campo, então tem 4, 5, 6. Essa parte eu não entendo, mas a gente vê que é tudo na hora praticamente assim, né? Tudo eles informam na hora, não tem. O Furtado até faz estágio para nós, só que ele volta e meia tá na Grenal também, ele faz aqui e lá. E ele mesmo comenta isso, que as outras emissoras têm 1, 2, eles têm 2, 3 no campo, 2, 3 no meio da torcida, não sei quantos. Mais quantidade de pessoas trabalhando com o mesmo objetivo. Estamos aqui há 4, entrando no 4 meses agora. Meu Deus. Presidente do Sintex. A crise de gestão do nosso estado tem solução. A PEC da Database, bandeira histórica do Sintex, vai proporcionar um maior controle das finanças do estado. Esse Serginho já te mostra aqui. Ainda bem que eu me lembrei de trazer, eu sempre trago comigo aqui. Uns 4 meses, até a gente tem que atualizar, que todo mês a gente faz um card com os entrevistados do mês, né? A gente entrevistou algumas pessoas, entrevistou a Desi. Olha, adoro ela. Entrevistou a... Essa eu conheci o bastante Rodrigo coisa. não foi tu lá. Normal, cabelo contigo desde lá? Não. Mas eu a conheço bastante, assim. Ela fez parte de muitos concursos, assim. Isso. Até gays também. Gay ela fez. Ela hoje está promovendo passarela terceira idade. Tu conhece a Melanie Top? Esse é o nome artístico, né? Conhece ela? Melanie Top. É, uma loira bonita. É. Não. O Dilco Cotelo na Cidade Baixa. O Avenida ficou apaixonado. Quando eu disse, não, a Avenida está trans, o Avenida. Tanto, legal. Dá uma puxadinha. Eu acho a Daisy linda. Esse aqui é o teu, né? É. Olha o teu, esse aqui.
Depois a gente volta de novo o teu volume que eu mexi sem querer aqui, não sei se eu gosto. Veja como é que tá o teu. O meu tava bastante alto aqui, porque eu tava meio surdo aqui. Vai, eu prefiro mais baixo. Isso. Essa musiquinha é uma coisa que também nunca vai ter uma igual, né? Por isso que eu escolhi por causa disso aí, que é a melhor fase do futebol brasileiro. Ai, por favor. 70 foi essa, né? Vai lá. Estamos de volta na Rádio W News. Estamos conversando com o Serginho aqui nos nossos bastidores. O Serginho gostou muito dessa música. Até explicar para os ouvintes, os mais jovens aí, a gente optou por essa trilha da seleção brasileira, que foi a melhor época do futebol brasileiro, né? E uma época que o Serginho, você lembra também? Nossa, era álbum de figurinha, era... É verdade. E a Jules Rimet, eu tinha uma garrafa da Jules Rimet, não sei nem onde que foi, sumiu aquela garrafa. Assim consumiu a taça. É verdade. Até hoje, né, Serginho? Até foi bom o Flávio ter lembrado isso aí. Eu não quero levantar suspeita, que não quero ser processado, porque infelizmente o departamento da W News está de férias, os nossos advogados aqui. Eu tenho umas dúvidas, que nunca apareceu os verdadeiros vilões, ladrões dessa... Não, No país que nós vivemos, a gente só pode ter dúvidas. Deixa pra lá. Antes de nós voltar com o Serginho, vamos falar. Tu vai lá comigo hoje, né, Flávio? Lá no Zé do Patrocínio 320, 307. Vai lá hoje, tu e a Lu, né? A brasiliana? É. Acho que vou sim. Então vamos lá, então. Vamos lá, dar um abraço. E o aos nossos Serginho amigos. também vai ter que ir uma hora lá, Ah, Serginho. qualquer dia eu vou sim. Te recomendo, Serginho, à noite. À noite. Eu adoro a noite, né? É, porque olha, mais de 30 sabores de pizza na brasiliana, viu? É de todo tipo. E vão, o teu prato vai enchendo lá, ó. Dizer pro nosso amigo Gustavo, por gentileza, vamos parar um pouquinho. Lá é bem servido. Bem servido. Igual aquela outra churrascaria que eu não posso falar aqui para não dar publicidade. Lá na Venâncio Soares tem uma churrascaria que eu Não, não conversa com eles e de repente. vamos ter que ir lá, de repente, Flávio, o que tu acha nós lá comer um churrasco uma hora? Nós já levamos assim, material aí da Tá valendo. que também é uma churrascaria que eu gosto muito aqui, não posso dizer o nome aqui. Não, pode dizer, não tem problema, pode dizer. Pode falar. Giovanaz, Ah, muito boa, já fui. Muito boa. Foi a primeira vez que foi o Carlos Henrique que me levou lá. Aí eu passava ali na frente, mas nem dava bola, que era churrascaria. A gente passa na frente de vergonha, Serginho. Porto Alegre está assim, uma vida agitada. A gente passa, que nem aconteceu comigo aqui pertinho da rádio, eu procurando umas caixinhas de DVD, que estojinho antigo de DVD. Fui a Porto Alegre inteiro, eu não achava. Aí eu tô saindo aqui da W News comprando, disse, uma pastinha, essa pastinha que fui comprar. Aí perguntei isso pra cá, vocês têm esse negócio de DVD? Não, tinha um monte, acho que eu passo todo dia aqui na frente. Não tinha percebido que tinha bem aqui, ó. Eu correndo a Porto Alegre inteira, aqui do ladinho, aqui, né? Acontece. Mas vamos lá, pessoal. Me diga uma coisa, Serginho. E no Grêmio não se tentou criar uma outra torcida semelhante a Poliguei? Nunca. Acho que ninguém teve a ousadia de fazer isso mais. Porque aquela coisa nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que tentassem, não sei. Pode ser que eu esteja enganado, mas não. É que também, né, Serginho? Outras épocas. E hoje, a gente sempre vai ressaltar que o preconceito existe, a homofobia existe. Isso aí, infelizmente, aí algumas cidades aí, inclusive do nosso interior, a gente sabe disso, né? Mas a época é diferente hoje. A época é diferente hoje do que foi na época de vocês. Muito diferente. Na época de ditadura militar, terrível. Mas nós vivíamos com mais segurança. Tinha esse lado também, né, Serginho? Eu posso dizer isso de carteirinha, gente. Porque eu sempre fui muito da noite, desde que eu me conheço por gente, 12, 13 anos, já vivia. Eu não tive problema nenhum de assalto, de nada. Pelo contrário, a gente saía tranquilo. Sempre tinha alguém brigadiano, enfim, fazendo rota. Hoje a gente não vê nada disso, né, gente? Nada disso mais. Então tempo da ditadura foi ruim? Bom, se foi, não sei. Pra mim, que saía, que era da noite, que curtia bastante, nunca tive problema. Hoje já me cuido mais. Porque hoje as coisas
tudo mais liberal, tudo pode dizer o que tu quer, tu pode falar o que tu quer, mas existem essas coisas. Nem sempre. Principalmente o Serginho, se tratando de mídia. Né? Ah, sim. Porque a liberdade de imprensa que está escrito lá na Constituição, Flávio, só está escrito, né? Que, na verdade, não tem liberdade de imprensa. Vai eu falar alguma coisa aqui, senão vou ser processado. Eu já fiz várias vezes, né? Mas não aqui na rádio, né? No meu jornal, aqui na rádio não, graças a Deus não. Mas, e às vezes por situações que eram reais. Que não era... Porque assim, as pessoas têm uma mania de achar que nós jornalistas, nós inventamos as coisas. Nós criamos o fato. Isso não existe, pessoal. Quando a gente comenta, a gente escreve porque tem alguma coisa, a gente sabe. Claro. A gente tem fontes. A gente não fica assim, eu resolvi aqui na W News dizer que aquele calendário lá tem um telefone celular. Não, porque eu estou ouvindo que tem um telefone celular. Alguém me falou. Então, quer dizer, as pessoas têm essa mania de achar que... É bem assim mesmo. Que o jornalista inventa. É bem assim. Né? Teve várias situações de possíveis contratações de jogadores, né? A mídia está inventando. O jogador está contratado. É assim. Teve o caso do Roger, que eu recebi de tudo, que o Roger era mentira, que a foto que eu tinha postado dele com o Fernando Carvalho é uma foto antiga, tudo bem, podia ser antiga, mas que houve uma negociação, houve uma conversa. O Roger treinador. Houve precipitação. Claro, imagina. Houve a conversa. O porquê que não deu certo, não se sabe, deve ter sido alguma coisa interna nos bastidores, mas houve. O ex-presidente internacional, não vou aqui entrar em detalhes, os problemas administrativos, veio xingar todo mundo nas redes sociais, na imprensa. Mas se sabe, que não vou dizer aqui, que as coisas têm que ser bem explicadas. Ele não chegou a pouco e não explicou, foi gasto isso, e não sei por que não apareceu isso, tal. A gente chega a explicar, ele nunca explicou. Aí quando as pessoas chegam e não explicam, tem dúvidas. Fica dúvidas, claro. E se dá o direito de claro ter que eu não vou citar nomes aqui, né, o Serginho e o Flávio sabem muito bem. O Grêmio caiu 2 vezes por má administração. Com certeza. Tu se lembra bem muito. Daquele presidente lá, que até tirava, não sei se botaram de novo o quadro desse presidente, porque tinha mandado arrancar lá. Tirado, verdade. E depois teve um outro, que eu não vou citar o nome aqui, de uma empresa de ônibus também. E um outro. Detonou, e o deputado aquele, se lembra não, Flávio? Mas eu posso dizer os nomes? Eu já estou louco para dizer os nomes. E o deputado aquele, você lembra? Que nunca mais se viu falar nada. Que foi vice-presidente do Grêmio, depois teve aquele outro probleminha. Enfim. O probleminha lá com a ex-governadora. Depois teve outro problema agora, há pouco tempo, aí, com essa história do mensalão. Que foi um dos que teve lá no Grêmio, que o Grêmio caiu por causa disso aí também. É verdade. Então, quer dizer, quando um clube cai, um clube grande cai... Geralmente é a administração. É a administração. Geralmente. O Internacional, quando caiu, vou te ser sincero, Serginho, o Internacional não digo que tinha time para ser campeão, que não tinha. Para cair para a segunda divisão, não tinha time. Tinha muitos times piores. Mas piores. O Internacional fez o esforço hercúleo para cair. Esse foi a única vez que eu vi com um clube cair mesmo, que fez todo o esforço para cair, porque geralmente os clubes caem, quando os clubes caem por ruindade mesmo, né? Tem clubes que caem, mesmo que eu já não vi que não tem nada tecnicamente, não tem condições. O time do Inter, jogador por jogador, nome por nome, não tinha que cair. Não tinha que cair. Não tinha. Eu adorei, é claro, mas não tinha. Claro, mas caiu e é assim, eu sempre digo que quando tem pessoas que passam pelos clubes não sabem que eles mexem com paixões, mexem com torcidas. Né? E as pessoas com paixões enlouquecem. Enlouquecem. Mas, infelizmente, o nosso futebol está permeado de... E me diga uma coisa, Serginho, o que tu está pensando na tua avaliação aí? O Grêmio está num bom caminho, né?
Então, diz Olha, que falta contratações. me Para disse, mim, né? falta contratações. Administrativamente, eu acho que essa direção está arrasando. Até porque a última, a antepenúltima antes dessa, arrasou também com o Grêmio no sentido negativo, né? Seu Paulo Odori da Vida e Companhia Limitada. Mas depois veio o Koff, coitado, já estava velhinho, já não, né? Já não... E esse senhor, o Bolzan, né? Eu acho ele fantástico. Acho que ele vai... Como é que ele surgiu? Eu também não conhecia, cara. Eu também nunca vi falar nele. Eu também não conhecia. Eu sabia que ele foi prefeito. Aonde, Flávio? Tu que é mais... O Bolzano foi prefeito que... Numa cidade de praia, qual é que era? Cidreira? Capão da Canoa? Não me lembro mais. Eu não sei. Eu Ele sei que fez ele uma surgiu baita e administração foi lá, maravilhoso. né? Do Grêmio foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? O Inter, assim, dessa geração, o Carvalho me desse uma decepção total. Dessa geração, esse senhor aí, eu gosto muito dele, da rodoviária aí, o Luigi, né? Um empresário também sério aí, que fez uma boa gestão. Então tem alguns assim que marcam, né? Outros, infelizmente, negativamente. O Paulo Odori, eu não sei porque que ele botou na cabeça essa arena do Grêmio. Eu nunca. Porque na verdade você não queria essa arena, foi até. Não, Sérgio. A gente queria ficar no Olímpico. Eu sempre eu percebia isso, que essa decisão foi uma decisão um pouco. E a inauguração, tudo terminado, tudo interminado, não, faltava muito detalhes, era fios caídos nas cabines de rádio, a grama do Grêmio não estava pronta ainda, mas ele queria inaugurar na gestão dele, claro. Infelizmente os políticos têm essa mania, Tem. Onde foi que o Flávio está nos passando a informação boa aqui? Deixa eu ver. Foi 3 vezes prefeito de Osório, o Bolzan. Ele para mim, eu não o conhecia, mas fiquei encantado com o trabalho dele no Grêmio. Romildo Bolzan, um grande presidente. Uma pena que é muito difícil o contato com ele, né, Flávio? Se pudesse trazer ele aqui no programa, né? O nosso colega tá tentando trazer ele, né? O Leiria, né? Não sei se ele está tentando. Ele falou comigo que tá tentando. Isso mesmo, é verdade. Mas tu botou lá na Champions League ali, Flávio? Para saber quando é que começa o campeonato? Em abril, né? É abril? É abril. Se eu não sei precisamente a data. Também não. Eles então tá pra vir aqui o presidente lá, Renan? O Renan, isso. Eu agendei com o Renan, deixa eu olhar aqui. Gente fina, adoro ele. Pode fazer uma pergunta pro Serginho, por gentileza, aí que eu vou vir aqui. Fazer o quê? Uma pergunta pro Serginho? Vamos lá. Então, é dia 8, segunda-feira, o Renan vai estar aqui falando da Liguei. E no dia 12, o Alligator do Rio de Janeiro e o Magia vão estar aqui. Isso. Eles vão se reunir num bar também. Eles vão. Barzinho, já me convidaram. Quando é que é? Em abril? Não, agora em janeiro, já está aqui na rádio. Tá. O Renan veio falar sobre a questão da Liguei, eu pedi para ele ir pelo WhatsApp, para dar mais informação, como é que está a organização, como é que está, né? Ele inclusive tem uma reunião com a prefeitura hoje, ele me falou, a prefeitura aqui de Porto Alegre, para ver se a prefeitura... Vamos ver se o Marquesan, mas dá um apoio aí, não, o prefeito Marquesan. Eu tenho contato com o pessoal do Marquesan. Posso... Isso. Se bem que a gente deu tanto espaço aqui pro sindicato dos municipais, que com razão aí meteu o sarrafo na casa, não quer muito assunto para a rádio. Os municipais fizeram greve direta aí com o seu Marquesan. É segunda-feira que vem aqui o Renan, e na sexta-feira veio o Magia Alligator, né? Vai ter um amistoso, que eu vou estar lá também. Amistoso interestadual aí. O que está fazendo na vida o Paulo Odoni, já que você estava falando? Nunca mais de falar nele. Acho que está escondido em algum canto aí. Ele não é deputado, não? Não. Vereador, Não se elegeu. Nunca mais vai ser. Mas também os cremistas nunca mais. Nem Tenho certeza absoluta, digo isso com sã consciência, nunca mais vai se eleger. Eu também acho que não. E o Otávio Germano é outro. O Otávio Germano. Esse pra mim foi uma decepção. Esse continua deputado federal. Eu achava ele bem bárbaro, votado, cara. Bárbaro. Me enganei feio.
Aliás, eu já me enganei tantas vezes. Claro. Já votei errado. Eu até posso dizer aqui meus votos errados que eu fiz aqui. Votei no presidente Lula, votei na governadora Ieda Crucius, nesse cidadão que está aí no Palácio Piratini, lá da minha região, infelizmente. Joguei meu voto fora. Se eu soubesse que ia fazer isso, não teria votado no seu José Ivo Sartori. Tá. Vamos falar de futebol. Agora falar de política. E o Arturo, Serginho? Pois então, será que vai? Será que fica? Pois é, o Arthur... Você sabe. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, pelo que um pouco de conhecimento que eu tenho de futebol, para mim, foi um dos melhores volantes que eu vi jogar até hoje. É verdade. Eu vou ser sincero, Serginho, eu era muito pequeno, eu não cheguei a acompanhar o Paulo César Carpegiani. Mas o pessoal das antigas diz que o Arthur ele é muito semelhante ao Paulo César Carpegiani. Eu não cheguei, eu não posso dizer porque eu não... Eu não sei, na verdade, não lembro muito. Eu também não lembro porque também. Era do Colorado, então não Sim. enfim. Mas assim, ó, o que eu acho no Arthur, com a bola nos pés, ninguém tira dele. A não ser que façam falta. Ele carrega muito bem a bola no pé. Movimenta muito. Bom, o time do Grêmio era todo engrenado por ele. Por ele, né? Tanto é que aquele último jogo da Libertadores, quando nós fomos campeões, que ele saiu, o time do Grêmio teve uma queda bárbara. Né? Porque é fantástico, cara. Tomara que ele fique no Grêmio aí, mas também tomara que ele dê sorte, vá para um time grande e tenha muito sucesso, na verdade. E é difícil segurar esses... Estamos no horário, Ufa? Não. Ah, tá. Eu vi que o Flávio tava... Segue, Sérgio. Ah, Não, tá. desculpa, você tava falando, eu fiquei olhando, eu achei que não, eu estava falando do Arthur, então reforço o que eu disse. Um dos melhores volantes que eu vi jogar, tomara que fique no Grêmio por mais uns 2 aninhos por aí, né? Me diz uma coisa, quem tu acha que foi o melhor jogador do Grêmio? Ai, pois é, eu acho que nós tivemos 3 excelentes jogadores no Grêmio, esse final, do meio do ano para cá, que foi Arthur, Jeromel e o nosso goleiro, que tanto era falado, tanto era criticado. Eu também já o critiquei muito, mas acho que nos últimos 6 meses ele arrasou. Ele ajudou bastante o Marcelo. Pleno acordo. Marcelo Groy. Pleno acordo, e por sinal, no jogo no Mundial, que pesa o Grêmio ter perdido. Por 1-0, ele foi fantástico. A crítica, aquela que a gente fez no início, que faltou garra, faltou mesmo, mas pro Jeromel e pro... Não, foram os únicos 2 que se escaparam. O Jeromel jogou Muito, jogou muito. Serginho, infelizmente estamos terminando nosso... E você... passou tão rápido. E tu está as portas abertas quando quiser vir aqui. Muito Serginho, obrigado. tá? Obrigado. Quiser fazer uma análise do Grêmio, aí a gente vai te convidar. Agora vai começar o Gauchão, temos campeonato Libertadores, Temos várias coisas. Várias coisas. É isso mesmo. Tuas considerações finais, Serginho? Pois é, Paulo. Então eu quero agradecer a ti, ao Flávio, à Rádio W News, a todas as pessoas que ficaram 1h30 me ouvindo, não é? Muito obrigado, que esse ano tenhamos um ano com muitas glórias, principalmente aos gremistas, é claro, né? E bastante saúde a todos, bastante sucesso, enfim. Todas as coisas boas para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Serginho. Voltaremos... Antes já como é o primeiro programa do ano, eu queria que tu mandasse um abraço aos teus ouvintes e aos parceiros da Grenal também. Nós permaneceremos em rede com a Grenal. Em rede com a Grenal, cobrindo aí o Gauchão, a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E o Gauchão começa dia 17. E eu estarei lá no Zé Cruz, lá o Clássico Zé Cruz. E amanhã voltaremos de novo no nosso espaço das 10h30 com o Esporte da News. Então, boa tarde, tudo de bom, um beijo no coração, até mais. Tchau pra vocês, pessoal. É isso aí. Que maravilha, adorei. Gostou da Adorei, achei bárbaro, quero ouvir outras vezes. Não vai estar sempre agendado comigo, hein, Sérgio? Agora, bom. Nós vamos analisar o Grêmio. Se bateu aquela fome, venha almoçar na A Brasiliana. Temos horário 3 tipos de carnes, verão, variedade de pratos quentes, saladas. Ainda bem que agora com as eleições... Porque nunca chega à noite, toda noite, eu quero chegar à noite de Lembrando do novo. Buffet Livre.
Ainda E agora que à esse noite, horário o vai cair a eleição, com mais de o horário de 30 verão vai começar em sabores por novembro. apenas Essa época, R$ 27,90 de até segunda a para programa quinta-feira de e entrevista que R$ deu, 31,90 na sexta e que sábado. muita gente Para a tá, família cara. toda, Ah, temos é entrega verdade, de pizzas nos Mas eu tamanhos posso grande, levar, né? família Pô, e super família. Aqui Isso foi aí lá, refrigerante e a entrega Não, é isso. gratuita. Só Hoje, digo que, ó, você vai matar meninos, filho. Comemore a sua família, aniversário e festas de final de ano. Na Muito obrigado mais uma em vez. Minas Agora Gerais, particularmente de nossas para você, promoções, foi muito bom restaurante e pizzaria A Brasiliana. O espaço aqui está sempre aberto. Eu vou te convidar sempre quando tiver. Ai, Você vai você ter uma imagina, me convida que eu venho junto com ele. Tu quer vir Tá convidado, aí? então. Segunda, dia 8. Isso. Ai, gente, é Fala um dia, com- é um dia que eu tô de folga. Isso, não. Vou lá no Paulo da Espaço. Vem com a gente. Ai, Vai curtir a nossa festa. Não vou ir sim, vou falar com ele. Eu sempre falo todo dia do bom dia pra ele.